colocando aqui. Então vamos lá. Ah, então, já estamos ao vivo, Gil. Vamos esperar as pessoas chegarem, vamos batendo papo. Mas olha só, Pois é. as pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai batendo papo. Olá, pessoal, bom dia! Bom dia a todos. Bom Hoje eu dia. estou muito feliz. Estou aqui com o Gil Castelo Branco, vamos entrando. Gil, antes da gente começar e dar o bom dia geral, a gente vai dar um minutinho para as pessoas entrarem. Olha aí, já tem gente dando bom dia aqui, Gil. Já, né? A Você gente, tá engraçado que eu não eu estou olhando, as eu tô olhando pessoas. aqui do lado. Eu arrumei uma ferramenta para fazer essas lives que chama StreamYard, Sei, sabe? sei. Porque daí tem um negócio Eu tô. do lado, porque daí eu não me perco tanto entre celular e uma coisa e outra. Mas assim, bom dia, olha assim, um monte de gente entrando. Bom dia, bom dia, bom dia. Ótimo. Então, ô Gil, conta uma coisa para mim. Sim. Hoje essas dicas todas e tudo isso que a gente está conversando, além de lives, que mais você tem feito assim? Você tem escrito bastante, né? Eu vi uma coisa que você escreveu outro dia, eu gostei tanto. Na verdade, né, nessa época aí de pandemia, a gente fica em casa e acaba que tem muita coisa, né? Porque além dessas lives, né, a imprensa tem cobrado muita coisa, assim, no sentido de nós fornecermos informações, não é? Eu hoje, por exemplo, estou com um material até bastante interessante, que eu não sei a quem eu vou ainda passar, mas, por exemplo, né, você sabe que o mês de abril agora foi batido o recorde, desde que se acompanha a liberação de emendas parlamentares, o maior volume, tanto empenhado como pago, foi agora em abril de 2020. Foi, que Maior todas volume as de empenhas. emendas Assim, foram. inclusive é o maior, assim, é o maior com uma certa folga, inclusive, entendeu? Então, é claro, eu acho que aí são três fatores, né? Quer dizer, em primeiro lugar, a própria pandemia, tanto que a maior parte das emendas, a gente sabe, é de saúde, né? Mas também é aquela questão no presidente que está passando por dificuldade no relacionamento com o Congresso, né? E está se aproximando do Centrão, além de tudo, também o ano eleitoral, né? Em que daí os políticos cobram recursos para as bases. Então, isso fez com que o mês de abril agora batesse todos os recordes. Então, eu tenho certeza que a imprensa vai gostar. Nós fizemos esse levantamento ontem, né? Bom, mas peraí que E agora aí, você por vai exemplo, contar. outro que eu achei interessante. Ô, Gil, peraí, Vamos agora lá. vamos agora começar oficialmente, porque até então a gente estava batendo papo esperando outras pessoas chegarem. Pessoal, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, no nosso papo legal, no nosso encontro legal. E esse encontro legal não é tão legal pelo fato de ser bacana, mas legal pelo fato de trazer informações sobre leis, sobre procedimentos. E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Gil Castelo Branco, uma pessoa que eu admiro muito, e não é de hoje. Fizemos já alguns eventos juntos, eu o convido sempre para participar dos eventos da Frente Ética contra a Corrupção, e é uma pessoa muito atuante em diversas áreas. E o bacana, Gil, deixa eu desfiar um pouco a seda aqui, vou falar de você um pouquinho, e depois, e daqui a pouco, tá bom? Então, porque o Gil, Ótimo, não? você é economista, né, Gil? Sou economista. Então, Mas então, Adriana, é um prazer sempre estar com você, porque eu admiro, né, a dedicação às causas públicas, de uma maneira geral, e a preocupação que você tem, né, com acesso à informação, à transparência, ao controle social. Então, eu acho que tanto pela frente, que você preside, né, a Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, mas até assim mesmo no exercício do seu mandato. Então, é sempre um prazer estar conversando com você. então, muito obrigada. Você sabe que, assim, inclusive os eventos que a gente fez de transparência partidária, os outros que você participou, a gente percebe que isso é uma demanda da sociedade, a transparência, né? Quer ter clareza, a sociedade não quer mais ficar nesse engodo, nessa coisa que parece que é, mas não é, um monte de gente fazendo discurso bonito, em nome do povo, aquelas coisas todas, mas na hora do vamos ver, o que é revertido para o povo é muito pouco. Mas antes da gente entrar especificamente no assunto, e pessoal, o objetivo dessa live, essa é uma live muito assim, prática. A gente quer dar instrumentos para a gente discutir o que a gente
tem que fazer e o que a gente pode fazer para combater essa corrupção em época de pandemia. Então, a gente está falando aqui com uma das pessoas que mais entende desse assunto, e ele é fundador da Associação Contas Abertas. Então, para quem não conhece, eu vou deixar agora o Gil dar o bom dia dele, porque eu não deixo ninguém falar. Eu vou deixar ele dar o bom dia dele, se apresentar e fala um pouco do Contas Abertas para a gente, por favor. Bom dia a todos vocês, é um prazer estar aqui nessa conversa informal, não é? E a Contas Abertas nós criamos, eu fui o fundador em 2005. A ideia era sempre fazer um acompanhamento mais próximo, né, do que até então existia por parte da sociedade, sobretudo dos gastos públicos, né? Então nós entramos no orçamento, nós fazemos isso o dia inteiro e ficamos ali procurando, dentro do orçamento, informações que possam ser interessantes. Nesse momento, claro, as informações, a maior parte delas, que são exigidas pelas sociedades, são justamente aquelas relacionadas ao enfrentamento ao Covid, né? Mas o Contas Abertas atua nessa linha, procurando fomentar a transparência, o acesso à informação, o controle social. Então, nós temos essa missão e isso tanto procuramos contribuir, estando aqui em Brasília, no que diz respeito ao orçamento da União, mas em contato muito permanente, estreito, com os estados e com os municípios para colaborar naquilo que estiver ao nosso alcance. Agora, Gil, falando por exemplo, mas daí vocês vão lá, vocês apuram, vocês mostram para a sociedade, instrumentalizam as pessoas tal, mas vamos supor que vocês peguem uma aberração. O que vocês fazem com isso de forma prática? Vocês têm um procedimento que vocês pegam, vocês descobrem alguma coisa, vocês encaminham para algum lugar? Como é que é essa continuação? Ou vocês simplesmente colocam no portal? Conta para o cidadão qual que é o fim dessa história. Pois olha, na verdade, quando nós encontramos algum fato estranho, e até foi uma questão, eu vou até dar um exemplo que foi um dos fatos mais marcantes, né? Que foi o seguinte, justamente todo o processo do impeachment da ex-presidente Dilma, quer dizer, talvez ali uma das sementes tenha sido um levantamento de contas abertas. Nós começamos a observar que estava havendo uma postergação nos pagamentos, assim, num volume até então jamais visto. Então, tudo aquilo que era devido num mês começou a ser, de certa forma, adiado, postergado para os meses seguintes. E no final do ano, então, isso tinha um volume extremamente expressivo. Nós fizemos, então, o encaminhamento desse assunto ao Ministério Público de Contas, junto ao TCU, inclusive ali tem bons procuradores, que nós temos um contato estreito. Um deles é o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, não é, que você bem conhece, né? Porque é uma figura extraordinária. Uma pessoa muito querida. Então, quando nós enviamos esse processo ao Tribunal de Contas, aquilo ali foi uma semente e que mais tarde acabou, digamos assim, crescendo, justamente quando chegou no limite. O limite foi a Caixa Econômica e o Banco do Brasil começarem a fazer pagamentos de despesas que eram do Tesouro. Quer dizer, na verdade, a Caixa é uma intermediária, ela recebe da União para pagar o Bolsa Família, mas ela não pode pagar que são da União, sem que a União tenha repassado recursos. Então, quando chegou nesse absurdo, é claro que todo aquele processo cresceu. Mas os dois livros que foram escritos nisso, Perigosas Pedaladas, e o outro também me falta o nome, mas os dois que foram escritos sobre o impeachment mencionam a atuação das contas abertas como tendo sido, digamos, uma semente importante naquele processo. Então, acontece muito isso. Eu acompanho denúncias que nós fazemos, né? Pessoas, às vezes, que não querem procurar, sabe? É curioso isso, porque embora existam ouvidorias, canais de denúncias, muitas vezes as pessoas não procuram esses canais porque têm receio de amanhã serem punidas, né? E procuram organizações como a nossa. E nós assumimos, muitas vezes, essa denúncia e encaminhamos aos órgãos, digamos, competentes e acompanhamos essas denúncias junto aos órgãos para tentar proteger, ou aliás, tentar não, para proteger, porque nós não podemos de forma nenhuma admitir que essas pessoas fiquem vulneráveis, né? Inclusive, a própria União avançou agora nessa questão, porque até então o denunciante ficava desprotegido. Quer dizer, muitas vezes o denunciante fazia um encaminhamento de uma denúncia num canal da própria governo federal e daqui a pouco se via ele próprio sendo punido e tal. E agora a União entrou fez todo um regramento novo para proteger o denunciante, o que é muito bom. Mas ainda assim,
nós observamos que, às vezes, o funcionário público, o cidadão, às vezes, prefere recorrer a contas abertas e a tantas outras entidades que existem fazendo o mesmo trabalho, do que encaminhar para um canal oficial de denúncias do governo ou dos governos, né? Você sabe que você tocou num ponto importantíssimo e que eu tenho pensado bastante, porque eu pela frente contra a corrupção, eu também recebo, de vez em quando aparecem uns e-mails, umas ligações de pessoas, tô vendo uma coisa errada aqui, e aí o que eu me pergunto é assim, existe uma coisa também, Gil, que eu não sei se você tem essa percepção, que é um pouco cultural do nosso país. As pessoas muitas vezes veem coisas erradas e falam: ah, não, mas o problema não é meu, ai, mas as pessoas, de certa forma, além de ter a questão de proteção, que elas precisam ser protegidas, precisam ser valorizadas, aqui, se a gente denuncia alguma coisa errada, a gente é mal visto, a gente é taxado como dedo duro, X9, vários outros adjetivos. Quando, na verdade, a gente está exercendo a nossa cidadania. Uma coisa que me chamou muito a atenção, inclusive na Nova Zelândia, eu tenho lido bastante sobre a pandemia em outros países, até para ver, né, para fazer comparações. E não só pelo belo exemplo que é lá, como a figura que eles têm da primeira-ministra, né, da Jacinta, e lá o que falam é que se um vizinho vê o outro vizinho recebendo 4 pessoas em casa, ele liga para denunciar. E com a maior tranquilidade do mundo, porque está passando do que é individual para aquilo que é coletivo, então as pessoas não se constrangem. Aqui, além de ter o elemento medo, tem o elemento de não vou me meter, finjo que não vi nada e faz de conta que eu não sei nada para me prejudicar. Como é que você vê isso também? Pois é, olha, realmente esse comportamento é que nós precisamos que mude, né, no brasileiro. O brasileiro tem essa sensação de que, né, se aquilo não está ali diretamente relacionado com ele, ele fica indignado se estiver passando na rua e alguém lhe bater a carteira, né? Isso ele causa uma indignação enorme. Mas, no entanto, muitas vezes não se incomoda de ver ali uma autoridade nos poderes, enfim, seja lá no executivo, legislativo, no judiciário, muitas vezes estarem ali podendo, por vários mecanismos, desviar bilhões de reais, né? Então, a indignação é muito mais naquilo que lhe toca pessoalmente, com o seu umbigo, né? E eu acho que é isso tudo que nós precisamos mudar. Quer dizer, inclusive, várias vezes são feitos aqueles testes, né, de honestidade, em que você coloca, você já deve ter visto isso em alguns lugares, você coloca ali uma máquina de sorvete, vendendo um sorvete a R$ 1, e a pessoa vai, então, pega o sorvete e vai contribuir ali, ela própria, se ela quiser, ela não paga. E nós mesmos fizemos um teste desse aqui na UNB e ficamos impressionados, quer dizer, de ver a quantidade de pessoas que também agem, né, quando tem essa oportunidade. Então, aquela taxa que nós chamamos de taxa de esquecimento, que as pessoas pegavam sorvete e se esqueciam de pagar, aquela taxa era bastante significativa, quer dizer, chegou em determinados momentos a estar na ordem de 35%. Então, nós na UNB, quer dizer, a Universidade de Brasília, né, quer dizer, uma universidade que é frequentada, né, aqui no local, não estamos falando de nenhuma periferia. Então, realmente eu acho que o brasileiro precisa mudar esse comportamento e entender que até mesmo essa expressão, né, recursos públicos, isso às vezes dá uma ideia de que o recurso público é alguma coisa que fica parecendo que nasce ali na esplanada, ali no jardim da esplanada. Quer dizer, o recurso público é o nosso recurso, né? É o dinheiro que nós pagamos por meio dos nossos impostos, das taxas, contribuições, e o brasileiro parece que não tem essa consciência. Então, ele fica indignado ali se a coisa é diretamente com ele, por menor que seja, né? Um troco errado, enfim, mas eu acho que nós temos que criar essa consciência até chegar num patamar da Nova Zelândia, como você se referiu, né? Um exemplo, inclusive sempre entre os países menos corruptos, naquela linha, naquela escala que é feito todo ano, né? Daquele índice de percepção da corrupção, que é feito pela Transparência Internacional, e a Nova Zelândia está sempre ali entre os melhores colocados, né? Agora, nossa, Gil, porque isso é uma coisa que, assim, eu acho que é uma das coisas centrais. Nós precisamos mudar a chave. Nós somos responsáveis, a gente tem que fazer isso mudar, e cada um tem um papel. Então, o objetivo, e o que eu quero muito é que você conte para as pessoas daqui a pouco,
como que elas podem fazer isso, exercer a cidadania dessa forma. Mas deixa eu contar uma outra coisa. Vamos entrar no assunto do tema. Né? Seja, a gente já falando de corrupção na pandemia, que é o que vocês têm pesquisado, que vocês têm feito, né? Que eu acho que o que vocês fazem é um serviço maravilhoso para toda a sociedade. A gente tem visto e todo mundo está acompanhando escândalo de respirador na Amazônia, hospital de campanha em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, ah, sabe, empresas de fachada fazendo contratações. A gente tem recebido denúncias e outras coisas mais. Como você vê essa questão da corrupção na pandemia? Olha, Adriana, realmente é extremamente preocupante, porque eu até costumo comparar, né? Na Copa do Mundo, o valor total que o país gastou, segundo dados do próprio Tribunal de Contas da União, foi de 25 bilhões e meio, 25,5 bilhões. Nos gastos já orçamentários autorizados, nós já temos 253 bilhões de reais. Então, ou seja, em grandeza, nós estamos falando de 10 Copas do Mundo. Se na Copa do Mundo aconteceu tudo aquilo que nós vimos acontecer, e inclusive, naquela ocasião, havia um grupo no Tribunal de Contas da União, especialmente dedicado à fiscalização dos gastos da Copa. E os gastos da Copa eram em algumas cidades sedes que nós conhecíamos, e as obras eram também quase todas elas conhecidas, então, e ainda com o TCU acompanhando de perto. E mesmo assim, passado o evento, nós fomos descobrir que grande parte dos estádios tinham sido construídos com a corrupção funcionando em favor de autoridades, etc. Bom, então o que é o seguinte, dessa vez, além de ser gastos muito maiores, bilionários, nós temos diversos outros problemas. Né? Em primeiro lugar, porque em função da emergência, são gastos sem licitação, Isso. legalmente sem licitação. Em segundo lugar, porque são compras que muitas delas, para que sejam realizadas, estão sendo pagas praticamente antecipadamente, ou à vista. Sem aquele processo natural, né, das fases de que você faz um empenho, quer dizer, um compromisso para com aquele beneficiário do recurso futuro. Depois você liquida, que é quando a pessoa entrega o produto, e aí sim você paga. Esse é um processo normal. Acontece que dessa vez não. Em certos casos, as compras estão sendo gastas antecipadamente. Uma outra questão é que os valores estão sendo completamente atípicos. Quer dizer, você não tem um marketplace que você possa dizer, olha, um respirador custa tanto. Se esse sujeito comprar por tanto, ele está fraudando. Não é bem assim, porque agora os preços estão variando, o mundo inteiro está precisando comprar esses produtos e os preços estão ficando completamente loucos, quer dizer, totalmente fora de mercado. Então, isso também facilita a atuação do corrupto. Né? Além do mais, são gastos muito diferenciados, quer dizer, da mesma forma como você menciona que nós estamos construindo hospitais de campanha e ali pode estar havendo desvio, também estão sendo pagos recursos, né, a emergenciais que estão se cadastrando na Caixa. Se no Bolsa Família basta a Controladoria Geral da União fazer uma auditoria que pega em qualquer município fraudes no Bolsa Família, que dirá agora num cadastro muito ampliado que nós estamos fazendo de pessoas que eram aqueles invisíveis, os informais, etc. Depois, os tribunais de conta e as controladorias, todas estão trabalhando também nesse regime de teletrabalho, né? Assim, afinal de contas, quer dizer, com mais dificuldades do que o normal. Né? E aí o que eu acho que o remédio para isso tudo, sem dúvida nenhuma, é a transparência. Então, a transparência, ela no plano federal, eu acho que ela está indo bem, quer dizer, ainda ontem, veja, eu estava procurando dados no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde tinha informações está de... Gil? Está me ouvindo? Espera um instantinho que ficou mudo. Um momentinho. Alô, Gil? Sai.
Pessoal, eu não sei. Quem está me ouvindo, pode mandar uma mensagem aqui, por favor, no Face. Vocês estão ouvindo o Gil? Vocês estão me ouvindo ou nenhum dos dois? Está travando. Eu vou ligar de novo para o Gil. Então, olha, fiquem aí que a gente já volta. Eu acho que eu vou excluí-lo. Gil. Gil? Você está mudo. Agora voltou. Pode falar, Gil. Alô, alô? Agora tá. Agora eu acho que você voltou. Não, eu acho que o que atrapalhou aqui foi um telefone que tocou e na hora H eu fui desligar o telefone e eu tenho a impressão que desliguei o meu som. Mas o que eu estava dizendo, né, era o seguinte, por exemplo... Agora voltou. Espera um pouquinho. Só estou restabelecendo aqui. Agora o teu microfone está aberto, está tudo certo. Eu acho que foi só um problema momentâneo de conexão, que com todo mundo em casa, a internet fica carregada. Mas espera aí, eu quero só voltar uma coisa, que você falou tanta coisa importante, Gil, que eu só quero voltar um minuto, se você permitir. É que você estava contando para todo mundo quais são os agravantes dessa corrupção, né, na crise, quais são as facilidades. Primeiro você falou a questão que é tudo sem licitação, é bom que as pessoas que estejam ouvindo entendam que como a gente está numa urgência, se você fosse pelo processo normal, um monte de gente morreria antes de chegar ao respirador. Então as regras são afrouxadas em estado de calamidade, para que as coisas tenham um processo mais rápido. O que acontece, e o Gil estava explicando para a gente, é que com essa pressa tem um monte de controle que fica mais solto, mais frouxo, e as pessoas mal intencionadas se aproveitam. Então a gente está justamente nesse ponto. E ele estava falando outras coisas que também é muito importante, eu gostaria de pontuar, que a gente não tem referência, porque é uma crise mundial e a lei do mercado, vocês sabem, ele é economista, eu não sou, mas a gente sabe, né, a lei da oferta da demanda, é uma coisa, todo mundo quer comprar, o preço do respirador sobe. Então, o respirador que pagavam 25 mil, estão pagando 300 mil, 400 mil, é um absurdo. Agora, até aí, a gente não pode falar que quem comprou um respirador pagou mais caro, é um corrupto que está roubando. Isso está errado, porque às vezes ele está atendendo uma emergência e é o que tem disponível. Então é bom que a gente também faça algumas diferenciações. E agora eu vou para a pergunta que eu queria fazer para o Gil. Como você acha que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação do que é paguei 300 mil porque eu estava atendendo meu estado na emergência para salvar vidas de uma maneira legítima, ou paguei 300 mil porque tem intermediário, está superfaturado, não sei o quê. Falando português, claro. Como a gente faz essa diferenciação? Porque eu não sei se você sabe, eu e outros deputados, nós fizemos um PL para dobrar a pena de quem pega dinheiro e pratica esse ato de corrupção em fase de pandemia, né? E muitas pessoas falavam, não, mas eu não apoio. Às vezes um gestor está bem intencionado, e faz isso, e ele não pode ser prejudicado. Como você vê essa questão delicada? Bom, não sei se você está me ouvindo, porque quando você estava falando, estava cortando um pouco a ligação. Você está ouvindo bem, não? Estou te ouvindo bem. Você está ouvindo? Não, então, veja só. Essa de nós usar a maior transparência para as contratações, ela é relevante, inclusive não só para nós, cidadãos, que estamos querendo acompanhar o processo, mas até mesmo para os gestores que estão comprando. Quer dizer, é preciso que isso tudo fique muito claro, né, dentro do processo. Por exemplo, ele vai ter que deixar muito claro quantas empresas ele consultou, né? Se essa consulta, inclusive, foi por e-mail ou se foi até por telefone com a ligação gravada, mas ele tem que formar o processo ou formatar esse processo de uma maneira que, inclusive, possa protegê-lo no futuro. Porque daqui a alguns meses ou daqui a um ano, sempre alguém poderá levantar essa dúvida se aquele respirador que ele comprou ali por 100, 200 mil, quando, na verdade, há um ano atrás isso custava 15, 30... Então, se aquele valor era ou não um valor que, na época, precisava ser comprado em função de uma extrema emergência. Por exemplo, eu acredito que lá, se houver uma chance para o Manaus, né, no Amazonas, lá, eles comprarem um respirador, evidentemente que eles vão comprar pelo preço que for. Né? E isso, então, futuramente pode até parecer uma irregularidade. O que eu acho importante
portanto, que esses dados eles sejam colocados de uma forma absolutamente transparente. Eu costumo dizer, diante de todas aquelas facilidades que nós estávamos comentando, e você estava enfatizando algumas delas, né, é uma oportunidade de ouro para o corrupto. O corrupto vai, parafraseando Milton Nascimento, eu costumo dizer que o corrupto vai onde o dinheiro está. Não é? E o dinheiro agora está realmente no enfrentamento ao Covid. Né? Então, o corrupto é um sociopata, é um doente. Ele não tem remorso, ele não tem pena, ele não tem nenhum tipo de consideração, digamos. Pode ser o que for. Nós já estamos vendo, quer dizer, desvios de recursos, né? Na compra de respiradores. Nós estamos vendo desvios de recursos já acontecendo em cidades pequenas. Aconteceu o primeiro deles, foi em Aroeiras, na Paraíba. Sim. Então, eu digo, isso vai acontecer no Brasil inteiro. E a maior forma de nós enfrentarmos isso, já dizia isso, essa frase você também conhece muito bem, né? Porque nesses eventos é sempre mencionada, aquele juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, há mais de um século, Luiz Brandes, né, dizia a luz do sol é o melhor desinfetante. Verdade. Então, eu acho que nós precisamos dar muita transparência. Nós precisamos dar muita transparência a esse gasto. No plano federal, de certa forma, essa transparência está bastante aceitável. Eu diria, por exemplo, a todos aqueles que estiverem nos ouvindo, se eles tiverem uma curiosidade, com 3 cliques, eles vão chegar em todas as despesas do Covid-19. Vamos lá. Bastaria ele entrar no Siga Brasil, que é um portal do Senado Federal, botar no Google ali Siga Brasil. Quando ele acessar o Siga Brasil, né, vai aparecer uma primeira tela em que são 3 painéis: painel cidadão, painel emendas e painel especialista. Então ele clica no painel cidadão, é logo o primeiro, é logo de cima, e a tela seguinte vai aparecer logo uma barra enorme em azul que diz lá coronavírus. Se a pessoa clicar ali, vai aparecer exatamente todo o gasto que a União fez ontem, quais foram os órgãos, quem são os favorecidos. Então, esse portal do Siga Brasil, e ele não é o único, tem também um outro portal, o Tesouro Transparente, que também é muito bom, e tem vários, a própria Controladoria Geral da União tem portal, isso conta dados de acompanhamento de despesa. Mas o Ministério da Saúde está disponibilizando também informações interessantes, além daquele boletim epidemiológico que chegava às 5 horas da tarde, era feito todo dia uma análise daquele caso. Aquilo é um boletim lógico, né? É interessante. Além de tudo, todos os contratos estão sendo colocados também no sítio do Ministério da Saúde. E, além do mais, tem um painel bastante interessante, que é um painel de insumos e leitos. Porque hoje o grande problema é justamente a falta desses insumos e leitos. Então, por exemplo, nesse painel há um mapa do Brasil, com ali, naturalmente, todos os estados, e a pessoa vai clicar, então, em algum estado, e ela vai saber exatamente ali o que aquele estado tem ou foi disponibilizado pela União em termos de álcool em gel, avental, máscaras, respiradores. Então, tudo aquilo ali está sendo colocado de uma forma bastante clara, inclusive os leitos disponíveis, que é hoje um grande problema também, inclusive leitos públicos e leitos privados. Então, assim, eu diria que na União, ainda ontem, por exemplo, a grande parte dessas informações, inclusive em dados abertos, sabe, Adriano? Dados abertos, quer dizer, nós podemos até baixar essas informações. Eu ontem senti falta de baixar dados justamente do painel de insumos e leitos. Então, liguei para a diretora de integridade, no Ministério, inclusive, da Saúde. Há uma diretoria de integridade, aliás, é um modelo na Esplanada, porque só a saúde, por enquanto, tem nessa forma uma diretoria de integridade, quer dizer, é um modelo bastante interessante, porque embaixo da diretoria de integridade fica ali a parte do controle social, da ouvidoria, não é? Da controladoria. Quer dizer, então ali tem sob o domínio da integridade toda essa informação. E a diretora é uma pessoa que me atendeu muito bem, a Carolina. Então eu sinto que na área federal, de certa forma, isso está fluindo, quer dizer, até de uma forma bastante interessante. Agora, o problema, como você bem disse, será nos estados e nos municípios, né? Porque muitos desses não têm ainda absolutamente nada, nenhuma informação, embora a lei já obrigue. Nós até conversávamos sobre isso um pouquinho antes, né, Mas conta para eles, conta
conta dessa lei, eu acho importante eles saberem que existe uma lei que obriga essa transparência, essa publicação. Aqui está a lei, né? Nós temos aqui essa lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que ela, quando chega no artigo 4º, ela obriga que todos tenham um portal, quer dizer, tenham um local, ou no portal que já existe da prefeitura, ou que seja criado um portal especificamente com essa finalidade de colocar ali separadamente, segregadamente, os gastos com o enfrentamento ao Covid-19. Então, se essa lei for cumprida, todas essas informações que nós gostaríamos que contivesse, isso está no artigo 4º dessa lei, qualquer um pode ver, são essas como, por exemplo, eu até vou aqui para seguir na sequência, né? O nome do contratado com o CNPJ ou o CPF, o valor total e por unidade, se você quantas quantidades você está comprando e qual é o valor unitário, portanto, o prazo contratual, que inclusive considerando as limitações da lei, porque isso só pode ser comprado nessas condições até o fim da calamidade, que é no final do ano, né? O número do processo de contratação e a íntegra do processo de contratação, o órgão contratante, a descrição do bem que está sendo contratado, a quantidade ou o tipo de serviço adquirido, o local da execução, a data de celebração ou da publicação no Diário Oficial, a forma de contratação, se foi pregão ou se foi uma dispensa de licitação, a íntegra ou as peças principais do processo administrativo que antecedeu a contratação. Então, quer dizer, como eu dizia, eu acho que o gestor, até mesmo que seja o mais correto possível, ele tem que se preocupar com isso, porque ele tem que deixar muito claro que aquele valor que ele está comprando era o valor do mercado naquela oportunidade. Então, eu acho que é importante ele deixar ali claro, dentro dessas fases que antecederam a contratação, ele deixar claro por que aquele material foi comprado, aquele equipamento foi comprado por aquele preço. Então, a nossa luta, né, Adriana, a sua, né, é naturalmente para que essa lei ela seja efetivamente cumprida, né? Inclusive, as condições de pagamento, nós vemos ainda, existe também uma ONG que está fazendo um acompanhamento periódico da transparência desses portais. E, lamentavelmente, ela constata que essa transparência ainda está deixando muito a desejar. Depois eu posso passar para você esse material dessa ONG, que é bastante interessante, porque ela está fazendo uma avaliação periódica dos portais dos estados. Qual o nome dessa ONG, Gil? Você pode falar para a gente qual é? É uma ONG alemã. Eu estou aqui localizando, né, o documento dela. Daqui a um pouquinho eu já te passo. Ela é uma ONG alemã que está fazendo essa avaliação, mas também será assim. Agora encontrei aqui. Transparência Covid-19, né? O governo federal, assim... Aqui está no cantinho. Não sei se você viu aqui o nome Knowledge, Open Knowledge, deixa eu ver, vem para cá, Brasil, Open Knowledge Brasil, já olhei. Exatamente. E olha Open o título dela. Brasil. Olha que bacana. Covid-19, São Paulo e Rio reduzem transparência. Então, maiores afetados por Covid-19, São Paulo e Rio reduzem transparência. Então, veja, esse relatório é de 7 de maio, é de ontem. Não é? Então, é incrível que nesse momento, depois, né, Adriana, nós temos sempre esse nosso contato, né? Eu quero passar para você depois esse material, porque certamente você pode dar mais Gente, eu já estou pensando em fazer um monte de audiência agora, chamar estado por estado aqui, para ver. Mas, Gil, pera um pouquinho. Tem prazo? Porque, por exemplo, o que a gente está vendo? Alguns municípios estão fazendo, poucos, muitos não estão fazendo e estão gastando a rodo, tem os escândalos aparecendo. Então, a questão é a seguinte, aí não fala prazo. Eu lembro que quando foi aprovado agora o auxílio emergencial, eu pedi para o relator, porque lá estava falando que eles eram obrigados a dar publicidade dos gastos e tá. Eu pedi para colocar
no site da prefeitura, não sei o quê, em até 48 horas. Eu não fui, ele não pôde me atender, não sei, tem uma parte ali que a gente não participa, mas assim, o fato é que não foi atendido. Tem prazo nessa lei? Não, né? Porque daí, se o gestor quiser publicar um ano depois, o que adianta? Olha, o prazo recomendável é exatamente esse que você mencionou, quer dizer, seriam 48 horas, imaginando naturalmente que com essa dificuldade toda hoje de serviços, as pessoas possam ter alguma dificuldade. Mas o prazo máximo tolerável seria mesmo aí de 48 horas para que essas informações estivessem todas nesses portais. Então, e todas essas informações ligadas ao Covid, por exemplo, aqui eu mostro uma outra lei, porque muita gente está dizendo assim, mas eu só compro se eu pagar à vista. Então, como é que é isso? Então, tem mais aqui uma lei, que foi essa daqui de anteontem, no dia 6 de maio de 2020, medida provisória 961. Autoriza pagamento, está dando para ler. Tá vendo, gente? Ele é um poço de sabedoria. Ele vai contando para a gente tudo. Vai lá, Gil. Não é nenhum mérito, é porque a gente acaba lidando com isso o dia inteiro. Mas, claro. Eu costumo dizer, né, que eu sonho com isso. Parece incrível, mas eu juro que é verdade, entende? Então, às vezes, eu me lembro durante a noite. A minha mulher acha muito engraçado porque eu durmo sempre com um bloquinho do lado e uma caneta. Porque eu não sei por cargas d'água. Você também faz isso? Olha, é sempre 3 horas da... Depois eu vou anotando. Incrível isso. Às vezes, 3 horas da manhã... Acorde eu tento fazer isso, às vezes... Tento fazer sem acender a luz, mas às vezes eu acabo acendendo a luz e a minha mulher então questiona, né? Oi, que é isso? Que é isso? Eu falei, não, é que eu me lembrei de uma coisa aqui. Ela fala, você é maluco, não sei o que. Então, realmente, né? Eu não sei como, que processo é esse que faz você, às 3 horas da manhã, se lembrar alguma coisa, para anotar, ou ainda agora nessa noite, por exemplo, eu achei que devia imprimir aqui justamente essa legislação aqui do dia 6, que autoriza pagamentos à vista. Isso aqui você vê que está até bem lisinho, porque foi impresso agora, nessa noite. Então, né, Adriana, eu acho que é isso. O caminho é esse mesmo, é a transparência, porque, eu digo, não é só uma missão das controladorias, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal, é de todos nós. Nós temos que entender isso. E aí nós temos que cobrar mesmo, quer dizer, cobrar. Se a prefeitura não tem um site, né, o cidadão tem que cobrar, tem que direcionar isso, ou o Tribunal de Contas dos estados, ou o Ministério Público, e dizer, olha, não está sendo cumprido o artigo 4º da Lei 13.979. Eu quero que seja cumprido. Ali na lei diz, inclusive, o que tem que estar disponível, quer dizer, minimamente. Gil, vamos fazer um manual para o cidadão. A gente faz uns cards para ficar espalhando para todo mundo. Sim, eu acho que tudo que a gente fizer, Adriana... Olha, tem uma coisa que eu acho legal, eu não sei se você está acompanhando também, né? Que a Controladoria Geral da União tem uma aba no site Fala BR, fala.br. Eu não sei se você já viu. Eu sei que já recebeu mais de 2.000 denúncias e parece que metade disso está relacionado diretamente ao Covid. Fala um pouco, você conhece, se acompanha também? Eu acompanho. Eu acho que o Fala BR foi assim também um avanço. Inclusive, foi justamente com a instituição do Fala BR que começou aquela proteção até do denunciante. Quer dizer, se o denunciante quiser ser protegido, ele é. Ele pode ter vamos dizer, a convicção de que ele não será amanhã objeto de uma punição, enfim, de até uma retaliação, né? Dependendo se ele for um servidor público e estiver denunciando alguma pessoa próxima ou uma autoridade. Então, esse Fala BR, ele é um canal de... Hoje em dia também, né, dentro desse moderno conceito de integridade, todas as prefeituras, têm que ter um canal de denúncia. Quer dizer, essa informação, hoje em dia, nesse conceito de transparência, né, Adriana, evoluiu muito para o conceito de integridade, que seria mais amplo até, né? A transparência está dentro da integridade. Então, veja só, a prefeitura tem que ter, hoje em dia, um código de conduta, um código de ética. Ela tem que fazer se os fornecedores da prefeitura não são, eventualmente,
tem sócios, né, de empresas que vendem para a prefeitura e são servidores ou parentes de servidores. Esse cruzamento é algo fundamental que seja feito e tem que existir um canal de denúncias, né? E aí nós temos que, inclusive, saber se esse canal de denúncias está funcionando. Quer dizer, quando se vai fazer, eventualmente, uma denúncia, um acompanhamento, uma fiscalização na prefeitura, é importante que se teste se esse canal de denúncias, né, se ele efetivamente, quantas respostas foram oferecidas, assim também como as solicitações de informações, né, estão sendo atendidas. Agora, o canal de denúncias ele tem que existir. Então, o Fala BR ele está funcionando bem. Agora, muitas vezes a demora em solucionar as denúncias, isso é que incomoda. Sei. Porque eu mesmo fiz denúncia, uma denúncia banal. Eu lembro disso. Um carro oficial, acho que cheguei a lhe mostrar uma vez que estávamos juntos na Câmara, né? Um carro oficial parado aqui num restaurante, o que tinha acabado de ser proibido, e aquela denúncia tinha tudo. Tinha a placa do carro, tinha o horário, tinha foto mostrando que estava na porta do restaurante, inclusive em fila dupla. E aí eu encaminhei tudo isso, e, na verdade, até hoje eu não tenho nenhuma resposta. E isso já se passa mais de um ano. Quando estava completando um ano, eu fui à CGU e fui conversar, então, com o auditor, né? E dizendo para ele, olha, eu quase trouxe um bolinho de aniversário aqui para comemorar um ano da minha denúncia sem que eu tenha uma resposta, né? Quase que soprei uma vela ali da minha denúncia para ele. Mas, enfim, ele me disse o seguinte, olha, Gil, no processo de denúncia isso é muito mais complicado. Se é a prestação de uma informação, tem aquele prazo de 20 dias, prorrogável de mais 10. Mas se é uma denúncia, isso tem que ser aberto muitas vezes um processo administrativo, não é? E isso tem que ser ouvido a todas as partes. E isso, às vezes, é um processo que demora, entendeu? Às vezes até 3 anos. Aí eu disse para ele, poxa, então o meu tem só um ano, né? Eu tenho que esperar mais 2 ainda, né? Quer dizer, isso é uma denúncia banal da utilização indevida de um carro oficial. Então, eu imagino que muitas vezes o cidadão se frustra, porque até eu disse isso ao auditor. Falei, olha, se eu, que estou aqui acompanhando isso, que me dei o trabalho de fotografar o carro, de me incomodar com isso, não tenho nenhuma resposta, qual é o estímulo que tem um cidadão comum a entrar num processo desse, né, desconhecendo até os canais, muitas vezes, onde ele pode fazer isso? Então, eu acho que tem que ser um processo de mão dupla, né? Da mesma forma como o cidadão tem que se indignar mais, denunciar mais, esses órgãos também têm que dar respostas mais rápidas para que estimulem o cidadão a acompanhar a gestão pública. Nossa, você sabe que eu estava ouvindo você falar e eu lembrei de você contando essa história da revolta, que a revolta do cidadão de bem realmente é aquilo que, né, fica engasgado. Agora, pelo que eu estou entendendo da sua fala, tanto cobrar as prefeituras e lá cobrar para cumprir a lei de transparência, o Fala BR, que você pode fazer denúncias, os canais de denúncia. Agora, a pergunta, sim, vamos pensar no controle social, que eu acho que é importante a gente falar um pouco disso. Se a sociedade se der conta que se ela fizer barulho, vamos supor, porque tem muita gente que fala assim, eu tenho medo do prefeito, minha família inteira trabalha na prefeitura, a gente não vai falar, porque, sei lá, todo mundo tem medo de represália e está pensando no seu umbigo, é o que acaba acontecendo, tem medo de se prejudicar com isso. O que o cidadão tem que fazer? Porque você acha que daí, no caso, é pela mobilização da sociedade, o que a gente pode fazer para virar esse jogo? Porque uma coisa é prática, Gil. O cidadão se frustra, mas a gente sabe que tem problema de falta de pessoal para dar retorno, para investigar, mesmo CGU tem pouca gente, TCU tem pouca gente, TCU também tem problema de indicação política, que a gente sabe nos estados, tem até a PEC 329 que está rolando, a gente sabe que tem vários problemas. Então, o que você acha que até a gente chegar nesse estado maravilhoso de ter um monte de gente trabalhando, comprometida, o que o cidadão de bem faz? Como que ele se liberta disso? Pois é, olha, na verdade, eu até tenho uma admiração muito grande por um grupo, porque você foi precisa, né, Adriana? O problema mais grave está no município, sobretudo aqueles em que você tem ali uma família que é o prefeito, tem um parente que é dono que ocupa um cargo importante também dentro do ambiente mínimo, né? Às vezes, se tem uma rádio, é também da família. Quer dizer, tudo aquilo fica em volta, né,
de algumas pessoas, e quem se levantar contra isso, muitas vezes fica ameaçado até de vida mesmo, Isso. até de vida. Infelizmente, no interior, né, isso ainda é faroeste. Então, nós até nos preocupamos muito com isso, e até eu queria dizer, para eventualmente, eu queria que você depois até acompanhasse, você talvez até já conheça, mas quem sabe nós possamos levar essa pessoa, às vezes, para conversar numa audiência pública. É um cidadão do Paraná que comanda um grupo que nós chamamos de vigilantes da gestão. Imagina que coisa interessante, Adriana, vigilantes da gestão. Eu costumo dizer que são indivíduos não governamentais. Eu digo que são INGs, porque que legal. ONGs a gente já tem muitas. Então, assim, porque são pessoas que, sem ter, né, nenhum CNPJ, sem ter digamos assim, nenhuma sede, nenhum local onde trabalham, quer dizer, são pessoas que atuam individualmente nesse grupo. E esse grupo tem para mais de 1.500 pessoas já, em todos os estados brasileiros, menos em Roraima. E aí, veja só, você pode ali se cadastrar, se tornar, de certa forma, um vigilante. Ali, o próprio site do vigilante já tem uma série de orientações, inclusive como fazer uma denúncia, tudo que é importante ter uma denúncia, né? Quer dizer, tipo um checklist de uma denúncia, tem modelos de denúncia, e se ele fizer uma denúncia, porque vamos dizer que ele morra de medo do prefeito, né? Ele pode fazer uma denúncia aos vigilantes da gestão, e os vigilantes da gestão vão assumir essa denúncia e acompanhar. Eles conseguiram formar, inclusive, uma base de advogados que colaboram com eles, e os advogados, então, fazem um acompanhamento dessas denúncias lá na cidade. Então, eu acho curioso o vigilante da gestão, porque, então, assim, vamos supor o prefeito ser um corrupto. O chefe do gabinete dele está ali ao lado dele, percebe alguma coisa irregular. Ele diz, meu Deus, o que eu posso fazer? Ele denuncia o vigilante da gestão. E o vigilante da gestão vai fazer essa apuração. E o chefe do gabinete vai ficar ali, né, com aquele ar de paisagem, como quem não sabe de nada. Enquanto isso, o prefeito vai estar sendo investigado e provavelmente até punido, dependendo do que for. Então, é um grupo que eu gosto muito. Nós também temos, hoje em dia, observatórios sociais, que é vinculado ao Observatório Social do Brasil, que é um grupo que também, inclusive, cresceu muito. Eu tenho até algumas críticas, assim, porque acho que pode ter crescido demais, inclusive na busca por patrocínios, e já vi eventos deles sendo realizados, patrocinados pelo JBS. Evento de contra-corrupção, patrocinado pelo JBS. Não dá, né? Então, eu já tenho... Mas, enfim, mas existem mais de 100 observatórios no Brasil, observatórios sociais. Então, eu digo, observatórios sociais, o Vigilante da Gestão, que é um grupo assim, muito autêntico, né? Comandado por um paranaense, que é o Cir Carvalho. Então, eu faço parte desse grupo, entende? Quer dizer, mesmo morando em Brasília e atuando mais na linha federal, eu faço parte, até porque me interessa muito ali conhecer um pouco do que são as demandas, porque as pessoas dizem o seguinte, olha, aqui na minha cidade está acontecendo isso, teve uma licitação para o fornecimento ou coleta de lixo, ou teve uma licitação para iluminação, e aí eu acho que está irregular, o que eu faço? E aí as pessoas interagem, inclusive até por WhatsApp, né? Assim, então, eu acho muito interessante isso, porque é um processo de que um auxilia o outro e passa um documento que já fez em relação ao município. Então, eu digo, muitas vezes isso nos dá um ânimo, né, Adriana? Porque a gente pensa que não está acontecendo nada. Os bons filmes, gente, vocês sabem que uma gasolina. Um dá energia para o outro. Tem dia que a gente tem vontade de chorar, mas a gente encontra outro que é do bem, o outro que faz isso. Então, assim, essa energia é o que mantém a gente aceso, né, Gil? Exatamente. Eu acho que a grande motivação é essa. Quando você pensa que está tudo perdido, né, você às vezes vê movimentos como esse. E nós temos que entender que é como eu digo, nós somos beija-flores tentando apagar o incêndio da floresta. Quer dizer, vamos ali no laguinho, enchemos o bico e vamos na floresta ali para apagar o incêndio. Quer dizer, é um trabalho diário. Então, eu acho que a gente tem que aumentar esse exército e ter a consciência de que nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Quer dizer, então, quando a gente vê exemplos desse tipo, a gente se motiva para ir no lago encher o bico novamente. Agora, olha só, Gil. Então, vamos fazer os cards. Eu me encarrego disso, depois eu mando para você dar uma olhada. Porque, olha,
A questão da Lei 13.979, o Fala BR, os canais de denúncia e outras, assim, vigilantes da gestão, observatório social, né? Pessoas que têm medo de se expor, têm maneiras de fazer sem ser exposto, sem ter medo de represália e de vida, sem se sentir ameaçado. Agora, vamos para a última coisa que eu queria que você comentasse um pouco dessa nossa live, porque teremos que fazer outras, mas por hoje, assim, o que mudará no Brasil? Vamos para esse ponto que eu gostaria de ter a tua visão. Assim, essa pandemia que está trazendo muitas coisas, muitos desdobramentos, né, bons, ruins, mas o que mudará no Brasil pós-pandemia? Porque daí a gente encerra. Eu até estou querendo fazer vários encontros desses sobre corrupção. Você falou do Júlio Marcelo, eu também quero conversar com o Júlio Marcelo. Eu vou ver se eu converso com esse moço que você falou do vigilante da gestão, para as pessoas saberem o efeito. Cir Carvalho é um amigo meu, nos conhecemos nessa luta e ele, certamente ele pode falar muito. Imagina que o Cir Carvalho ele é uma pessoa que conhece profundamente o processo de licitação, né? Ele às vezes chega a ser importado. Olha que coisa interessante. Vai ter uma licitação numa prefeitura que alguém está desconfiando que é uma licitação que vai ter corrupção. Às vezes chamam o Cir Carvalho dão a ele o processo, ele analisa o processo e vai lá no dia da licitação. E aí, então, quando começa a licitação, às vezes, né, aparece, eu estou representando a empresa tal, eu estou representando fulano, eu estou representando tal. Aí chega nele, né? E o senhor? Eu estou representando a sociedade. Ah, que bacana. Muito bom. E aí, ele conhece tanto esse processo que, pouco a pouco, ele está ali, olha, eu não concordo com isso que está sendo feito, esse procedimento está irregular, e aí, no final, ele está orientando e evitando, às vezes, que aconteça um desvio. Então, é uma pessoa, assim, rude, que viaja pelo Brasil de automóvel, fazendo lives, inclusive, mas é uma pessoa, assim, conhece muito a fundo os problemas das prefeituras. Por isso, eu me sinto me complementando com ele, porque eu conheço mais a parte do governo federal e aprendo muito com ele no que diz respeito à fiscalização dos municípios em si, entende? Então, é uma pessoa interessante. Mas respondendo mais assim, objetivamente ali a sua pergunta agora, né, Adriana, inclusive até um comentário aqui antes de eu responder essa pergunta, que até a minha mulher, Gabriela, aqui, que me ajuda muito aqui nesses meus trabalhos também, ela até comentou ali comigo, será que, mandou até um bilhetinho aqui, será que ela não prefere ser chamada de deputada? Bom, não, Adriana, não, eu não mudei, eu continuo a mesma. Eu digo assim, na verdade, essa informalidade é porque nós já temos esses tipos, essas conversas informais mesmo, né? Mas para os leitores, com todo respeito para todos os ouvintes, eu admiro muito a deputada federal Adriana Ventura, mas já no nosso contato aqui é um contato mais informal, né? Mas, enfim, o que eu acho que vai mudar e que eu acho que eu gostaria que mudasse, né? Eu acho que nós vamos ter, a partir de agora, a partir depois do passar da pandemia, se é que ela vai passar totalmente, muita gente já fala que nós vamos viver sempre um processo de, até surgir a vacina, nós vamos viver um processo de aberturas e fechamentos, né? Porque ela pode voltar e volta em alguns lugares, nós estamos vendo. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter um novo conceito de segurança pública nacional. Porque segurança nacional, eu digo o seguinte, nós nos deparamos com essa situação, nós não tínhamos equipamentos necessários, não temos equipamentos, estamos com dificuldade de comprar, e isso não é só o Brasil, não, um país como os Estados Unidos está passando por uma situação semelhante, quer dizer, Nova York está passando por uma situação dessa. Então, quer dizer, a fragilidade da segurança nacional, ela ficou completamente caracterizada. Quer dizer, o perigo não é só um míssil, né? O perigo, muitas vezes, é um vírus em que nós estamos nos constatando totalmente sem nenhum tipo de defesa para isso. A outra questão é a saúde pública, né? Nós, no Brasil, nós gastamos com saúde, o gasto total com saúde pública e privada em relação ao PIB, nós temos um gasto muito semelhante a países como a Alemanha, França, Japão, muito semelhante, o percentual total de saúde em relação ao PIB. Aonde está a diferença? A gente está na saúde pública. Esses países que eu me referi, Japão, Alemanha, França, gastam 80%, às vezes mais de 80% da saúde na saúde pública.
20% ali é uma saúde privada. Agora, no caso do Brasil, atualmente a saúde pública, nós estamos gastando 43% com a saúde pública e 57% é privada. Então, eu acho que nós vamos ter que aumentar os gastos com a saúde pública. E quando a gente fala em saúde pública, né, nós estamos também chegando a essa conclusão, né, Adriana, que é fundamental nós realmente melhorarmos ou praticamente construirmos, porque o Brasil praticamente não tem a questão do esgoto e da habitação. Essas são áreas que nós vamos ter que ter. Porque, veja, esgoto, até agora, por incrível que pareça, né, aproximadamente metade dos lares, digamos assim, não tem sistema de esgoto. Né? Então, assim, é um absurdo. Isso também é um foco, né, para que a doença prolifere. A habitação é a mesma coisa. Então, eu acho que esses gastos, nós temos que gastar mais com saúde e habitação. Outra questão também que vai mudar no Brasil, eu espero, é a questão de assistência social e a proteção social. Porque nós, de repente, descobrimos, né, inclusive, curiosamente, depois de tantos governos de esquerda que aparentemente tinham uma preocupação social imensa, nós, recém-saídos de governos de década, mais de uma década de governo de esquerda, descobrimos, né, que nós não sabíamos quem eram cerca de 20 ou 30 milhões de pessoas, que são os invisíveis. Não sabíamos, eles não estavam em cadastro único. É assustador isso. Não estava em cadastro único, não estava em IBGE, não estava em censo do IBGE, não estava no Bolsa Família, não tinha CPF, não tinha nada. Quer dizer, nós estamos descobrindo agora a existência dessas milhões de pessoas, né? Que são 20 ou 30 milhões de pessoas que estavam totalmente... Quer dizer, alguns invisíveis, 100 mil, que se estima, de moradores de rua, 100 mil pessoas morando nas ruas, mas, além dos invisíveis, eu diria os informais, né? Inclusive, né, Adriana? Veja, eu acho impossível que esse auxílio de 3 meses realmente dure apenas 3 meses. Quer dizer, eu não vejo a menor chance de nós termos agora o auxílio por 3 meses, abril, maio e junho, e quando chegar em julho, a gente diga a esses milhões de brasileiros o seguinte: olha, se virem, acabou o auxílio, era só 3 meses. Antigamente vocês se viravam, continuem a fazer o que vocês faziam. Eu acho que isso não vai poder acontecer, né? E ainda mais em um ano eleitoral, quer dizer, que ainda leva ainda uma preocupação maior por parte dos parlamentares. Agora, na economia, eu também acho que é algo positivo. Eu acho que vai ser a redução dessa dicotomia, né, clássica entre o liberalismo e o socialismo. Né? Quer dizer, não podia ser mais curioso, né, um economista como o Paulo Guedes, da Escola de Chicago, né, tá fazendo uma injeção na economia de recursos, quer dizer, porque se nós considerarmos, eu digo, orçamentariamente, são 253 bilhões até agora. Mas se nós formos colocar todos aqueles diferimentos de despesa, não pague agora, pague depois, perdão de imposto para os municípios, se colocarmos tudo isso, já são em movimento, crédito, né, que está sendo concedido, nós estamos falando de 1,2 trilhão. Nossa! Trilhão. O PIB brasileiro é de 7,3 trilhões. É o PIB brasileiro. Nós estamos fazendo uma injeção, quer dizer, das mais diferentes formas, de 1,3 trilhão. Então, isso dá uma dimensão, né, do quanto é um esforço, né, para tentar não paralisar, ou pelo menos paralisar o menor possível a economia. E eu acho, né, aí é que tem um ponto até muito interessante, que acho que nós também temos que trabalhar, que é o seguinte: se reordenar os gastos públicos. Reordenar. Por exemplo, um dado que me incomoda. Nós fizemos um levantamento de quanto que o país gastou no ano passado, em 2019, com o Ministério da Defesa, em investimentos. Investimentos, assim, para que nos ouvem e não lidam tanto com a economia, investimento é o gasto nobre. Não é? É o gasto com equipamentos, com obras. Não é? Então, modernização, inovação, não inclui aí pagamento de pessoal, a luz, o cafezinho, a água, mineral. Não. Nós estamos falando de investimentos. Então, investimentos no Ministério da Defesa, 8,3 bilhões. Agora, vamos lá. No mesmo ano passado, 2019, investimentos no Ministério da Saúde. É fácil guardar esse número, porque é o inverso, 3,8 bilhões. Prioridades invertidas, né, Gil? Não é? Por isso eu digo que é até fácil para nós guardarmos o número, né? A gente trabalha com tanto número, mas esse é muito fácil. Defesa, 8,3 bilhões, investimentos em 2019.
Saúde, 3,8 bilhões de investimentos. E eu acho que isso tudo mostra que nós precisamos reordenar um pouco o gasto público. Né? Nosso maior inimigo, nós vimos, né, é o vírus, quer dizer, não é a Venezuela, não. Quer dizer, então, na verdade, a gente precisa atacar e reordenar os gastos. E aí vem à tona, né? Quer dizer, os gastos desnecessários que nós fizemos, o quanto eram inúteis, né? Os estádios, quer dizer, o questionamento de mesmo tendo sido gasto 25,5 bilhões numa Copa do Mundo, não é que ia aumentar o turismo, ia aumentar, não aumentou praticamente nada, o Brasil continuou quase igual. Os gastos com os privilégios, né? Quer dizer, desperdícios, essas mordomias, auxílio livro, auxílio. Agora, o auxílio pandemia, você deve ter visto essa semana a que ponto nós chegamos, quer dizer, no Mato Grosso, né? Sendo decidido oferecer um auxílio, que nós estamos chamando de auxílio pandemia, para promotores, procuradores, porque seria uma verba extra para eles enfrentarem essa situação. Quer dizer, no momento que tem brasileiros... Uma vergonha, quer dizer, um assinte, quer dizer, um escárnio. Um assinte, então, e sabe o que é pior de tudo? Vai falar, você deve ter acompanhado também, que a gente está brigando muito para pautar a PEC do extrateto, pessoal que ganha acima do teto constitucional, porque tem muita gente que ganha 50, 60, 70, 80, a gente viu as barbaridades de juiz recebendo por mês, é claro, entre férias, aquelas indenizatórias, sei lá mais o quê, 1.800.000 de dinheiro público. Gente, assim, isso é um assinte, um tapa na cara de todo mundo, tanta gente morrendo de fome que fica mendigando, sem, sabe? Não dá. E vai mexer no povo. Tiraram de pauta. Fizeram um lobby bárbaro. O que é isso? Como que... Eu acho que, peraí, aqui no estado de São Paulo, eu fiquei muito feliz porque a Câmara dos Vereadores deu um exemplo, a Alesp deu um exemplo. Então, assim, eu sou orgulhosa de estar em São Paulo. Agora, porque os representantes de São Paulo, com todos os problemas que nós também temos aqui, reduziram os próprios salários, eu estou falando só do Legislativo. Espero que isso chegue lá na Câmara Federal, né? De alguma maneira, tem alguns projetos, inclusive, né, nesse sentido. Agora, por que não é pautado isso também lá? E por que os três poderes não dão sua contribuição? A elite do funcionalismo público tem que dar exemplo, a gente está em guerra. Exatamente. Inclusive, essa questão do judiciário, desses salários, dessas remunerações que frequentemente vêm à tona, como você disse, 200, 300, 500. E isso é uma questão interessante. Imagina que isso é legal, porque eles conseguiram criar uma formatação legal para isso. Agora, absolutamente imoral. O que acontece? Eles tomaram decisões retroativas em que eles passam a ter uma espécie de uma conta corrente com o tribunal. Não é? Então, assim, o tribunal deve a eles, juízes e desembargadores, uma quantia enorme por uma decisão que retroagiram para não sei quantos anos atrás, e porque acharam que era legalmente correto fazer. Então, assim, o que acontece? Quando o caixa do tribunal melhora, eles dissolvem esses pagamentos absurdos, que é para reduzir aquele valor do conta corrente, quer dizer, que o desembargador, o juiz, tem a receber. Então, isso é um assinte, quer dizer, essas próprias decisões, né, que fazem com que eles permanentemente ou frequentemente tenham decisões até de caráter retroativo e tenham benefícios absurdos. Né? Então, eu acho que essa questão de votar, né, para que nós saibamos, inclusive a Constituição de 88, né, já falava no teto de gastos. Na verdade, até hoje, nós não sabemos exatamente o que está ou não está no teto, porque alguém sempre leu aquele parágrafo da Constituição, aquele artigo, e interpretou de que isso aqui não está no teto, isso aqui pode dar a mais, pode dar a mais, pode dar a mais. E aí o teto passou a ser, às vezes, um piso, por mais ridículo que isso possa parecer. Então, a minha preocupação, né, é que nós saiamos dessa pandemia, né, tentando modificar esse Estado que nós temos, né, que é um Estado, patrimonialista, corporativo, ineficiente, caro. Agora, a preocupação que eu tenho é que, ainda com essa possibilidade de aumentar gasto em saúde, educação, assistência social e tal, é que nós ainda possamos criar um Estado ainda mais paquidérmico. É isso que nós vamos ter que ter muito cuidado.
Então, e para isso, Gil, a gente volta de novo no mesmo tópico. Bom dia! A gente volta de novo no mesmo tópico, que é o quê? Que é o quê? A gente realmente... Tatiana, você conseguiu entrar? Gil, você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Eu tenho uma Então, voz teve entrando, uma mas interferência aqui. Teve uma interferência. A questão aqui volta de novo no mesmo tópico, onde a gente percebe que para a gente sair desse estado paquidérmico, o cidadão tem um papel fundamental. Porque só é quando a população briga, quando a população vai para a rua, quando ela se impõe, que as coisas acontecem. Não é isso? Exatamente. Foi isso, e você que também está sempre nos movimentos de rua, está sempre participando, a gente percebe como isso faz a mudança. É essa pressão popular que faz com que as coisas mudem, né? De patamar. Agora, ótimo. Exatamente. Gil, recado final, é um prazer ter você aqui. Eu quero te agradecer imensamente pela tua generosidade, por você estar conversando com todo mundo. Eu vou fazer esses cards, isso é obrigação minha. Vou mandar para você, a gente vai começar a espalhar, porque todo cidadão tem seu papel e precisa cumprir, precisa saber como fazer para ajudar nessa fiscalização, nesse combate à corrupção na pandemia. Perfeito. Eu estou sempre à disposição. Acho que nós temos para os canais, né? E a frente é sempre um bom canal, porque ali nós sabemos que, além de uma quantidade enorme de parlamentares, quer dizer, nós temos alguns parlamentares muito ativos, né? Muito, inclusive ali vários parlamentares até do Novo mesmo, né? Com uma atuação muito importante hoje em dia dentro do Congresso Nacional. Então, eu acho que pode ainda ser um movimento pequeno a ponto de mudar toda essa estrutura, mas ele é um movimento relevante, sem dúvida nenhuma. Inclusive, agora, quando você lembrou da PEC 329, a PEC que pretende mudar a forma de indicação dos conselheiros e ministros dos tribunais de contas dos estados e também do Tribunal de Contas da União, eu me lembrei que nós temos aquela infelicidade, né? Porque até estava caminhando bem essa PEC, mas, infelizmente, o deputado acabou falecendo, o deputado também vinha... O Luiz Flávio Gomes, uma tristeza. Eu nem sei como é que está... Como é que está a PEC agora? Até aproveito para indagar. Então, porque ela é muito importante. Então, isso está, na verdade, o que está acontecendo? Que você até pretendia assumir, você pretendia assumir essa PEC, mas você estava constrangida pelo fato de que o deputado estava doente, e era uma pessoa que estava atuando muito bem, mas infelizmente ele faleceu, né? Então, e tem mais uma coisa também, né? Que o deputado Luiz Flávio Gomes, além de ser um colega de São Paulo, né? Um super jurista e uma pessoa muito querida e um super combatente, né? Na guerra contra a corrupção, sempre muito ativo. Ele estava à frente da PEC 329 e justamente ele também estava fazendo toda uma costura necessária para a gente conseguir levar para a pauta a PEC 333, que é do foro privilegiado. Com o falecimento dele, assim, no primeiro momento, então a gente estava esperando ele se recuperar, infelizmente ele faleceu, mas a nossa luta vai continuar até em homenagem a ele, e a gente tem reunião com os diretores da FEC justamente para ver quem que vai pegar o quê, quem que vai tocar o quê, porque são pautas que não podem ficar órfãs. Então, mandarei notícias, Gil. Ótimo. Tá? Tem algumas coisas? Não, ótimo. Então, Adriana, eu que agradeço esse contato e estarei sempre à disposição de você para que a gente possa aprofundar esses assuntos que nos unem. Com certeza faremos outra live. Te agradeço imensamente a generosidade. Continuarei com essas lives agora com o TCU, com o CGU, para informar, né, os cidadãos. E te agradeço pela tua luta, pelo Contas Abertas, por essa maravilhosa, assim, esse trabalho que você faz pela sociedade. Isso realmente não tem nada mais bonito do que a transparência. E pegando a frase que você repetiu, que eu adorei, porque agora eu vou adotar, né? Como é que é? A luz do sol é o melhor detergente, não é isso? Não, o detergente é a luz do sol. Fala de novo, Gil. É isso aí. Muito obrigado, Adriana. Obrigada, um abraço, Gil. Até a próxima. Bom dia. Pessoal, muito obrigada por ter participado. Obrigada, Gil. E voltaremos sempre. Acompanhem e vamos mudar a nossa sociedade. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau. Um prazer. Tchau, tchau.